Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você vai conferir: Santa Cruz e Guarani de Bagé vão disputar o título da segundona deste ano. Clubes garantiram as 2 vagas para a primeira divisão do Gaúcho. A Soeva faz 8-1 no Brasília e volta a ficar na zona de classificação para a próxima fase da Liga Nacional de Futsal. E ainda hoje uma conversa com Ceia Santos, presidente da Federação Gaúcha de Breaking. Bom dia, muito bem. Domingo de decisão e de festa na divisão de acesso do futebol gaúcho. Vagas da Série A de 2024 ficaram com Santa Cruz e Guarani de Bagé, que ainda vão disputar o título da segundona deste ano. No Estádio dos Plátanos, o Galo bateu o Lajeadense por 1-0. O lance que decidiu a partida aconteceu aos 24 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Jean-Pierre Lima marcou toque na mão de Samson, dentro da área visitante. Na cobrança, o goleador Eduardo não perdoou. Artilheiro da competição com 6 gols, Eduardão quase virou vilão ao ser expulso na reta final do jogo. Com um jogador a mais, a equipe alve-azul pressionou muito durante os 13 minutos de acréscimo. Mas como não veio o gol de empate que levaria a decisão para os pênaltis, a festa foi mesmo do Santa Cruz, que volta à elite do gauchão 10 anos depois. O jogo nos Plátanos também ficou marcado pela queda de parte de uma arquibancada na segunda etapa. 6 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Santa Cruz, a maioria com escoriações. Na outra semifinal, quem comemorou o acesso foi o Guarani de Bagé, que assim retorna à Série A um ano depois do rebaixamento. Após o 1-0 do primeiro duelo, ontem o índio alvirrubro segurou o 0-0 com o Monsun na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O clube da Zona Sul de Porto Alegre disputou os jogos decisivos na Serra Gaúcha por não ter PPCI no Parque Lamy. Obrigado a vencer de qualquer jeito, o time da Zona Sul da capital atacou o tempo todo. Nos minutos finais, a pressão do Monsun foi ainda mais intensa, mas sem resultar no gol salvador, que levaria o desfecho do mata-mata para as penalidades. Garantido o acesso à elite da bola gaúcha, Santa Cruz e Guarani de Bagé vão agora disputar o título da segundona de 2023. Bom, agora é o gaúcho feminino, né? Os gurias visitantes levaram a melhor nos jogos da terceira rodada da competição. Em Ijuí, as meninas do Juventude bateram as rivais do Elite por 2-0. Thalita, artilheira do campeonato com 6 gols, marcou mais 2 e voltou a ser o grande nome das jaconeiras, que lideram isoladas com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Principais perseguidoras do Juventude na tabela, as meninas do Flamengo de São Pedro, também conhecidas como Gurias do Yucumã, somaram mais 3 pontos na visita ao Brasil de Farroupilha. Júlia, com um golaço aos 20 minutos do primeiro tempo, decidiu o duelo das castanheiras. As rubro-negras têm agora 6 pontos na primeira fase do campeonato. A terceira vitória visitante do domingo foi obtida pelo Vidal Pro, 1-0 no Guarani de Bagé, na Estrela d'Alva. Nicole, na primeira parte, garantiu o primeiro triunfo do time da capital. No único empate da rodada, Futebol com Vida e Cruzeiro ficaram no 1-1 em Viamão. Nicole fez o gol das cruzeiristas no primeiro tempo. Gurgel, de pênalti, deixou tudo igual na etapa final. Ainda sem a presença da dupla Grenal, a primeira fase do gauchão feminino é disputada por 8 times. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente está recebendo o Claudiceia Santos, a Big Girl Ceia Santos, Ceia, presidente da Federação Gaúcha de Breaking, desde 2016 aí desenvolvendo essas atividades, tem oficinas, tem shows, tem apresentações. E sobre o Breaking, né, tem a sua origem nas comunidades afro-americanas, latinas, e com o tempo aí conseguiu que a batalha entre as gangues fosse substituída por batalhas de dança. Tudo bem, Ceia? Bom dia. Bom dia, satisfação total, um prazer estar aqui. Nossa. Falar sobre essa modalidade agora, uma modalidade olímpica, estreando em 2024. Queria que tu falasse um pouquinho justamente como é que foi esse trabalho de formação da própria federação, né, aqui, e também
desse trabalho de se tornar um esporte olímpico, uma modalidade olímpica, né? Que é um trabalho aí, olha, novidades, muito legal. Novidades, com certeza. Para nós, assim, foi também surpresa, né? 2018, numa competição aí na Argentina, onde o Comitê Olímpico Internacional acabou tendo essa visão com o breaking, né, que seria uma grande atrativo para as Olimpíadas, né? Assim como o skate e o surf. Foram 3 modalidades que entraram. Isso ele fez parte dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, Isso, né? 2018, na Argentina. E ali a gente foi surpreendido, né? A gente chama de cena, né? A cena do breaking, tanto no Brasil quanto na América Latina e principalmente a Europa, com essa novidade, né? E aí foi o maior desafio, porque a gente também entra numa pandemia, né? 2019. E eu acho que isso também ajudou a causar um pouco esse processo, né, que foi um processo, está sendo um processo de formalização, né, dessas federações, dessa construção. Nós vemos de um momento muito cultural, não deixamos de ser cultura, Sim. né? Só vão ter mais um recorte, que agora vai ser dentro do esporte, mas iniciou um processo de construção, né? Buscar formar essas federações, criar grupos de diálogos, né, depois consolidar uma federação, um processo mais burocrático, né, que nós não estávamos acostumados, mesmo a gente já participando de grandes campeonatos mundiais, né? Lembrando que o nosso campeão, um dos campeões mundiais aí é um brasileiro do Paraná. Legal. Bom, justamente aqui no Rio Grande do Sul, como é que é a federação? São poucos meses, né, de trabalho aí, a formação o que 2023. E como é que está sendo a estrutura? Como é que está sendo justamente aí muita gente praticando? Como é que está até mesmo trazendo esse pessoal para junto da federação? Como é que está sendo esse trabalho inicial? Ele iniciou em 2021, né? A gente já pegou todos os praticantes, pessoas que já eram se identificavam com a dança, né? Mas não tinha essa ideia de que ia se tornar esporte. Foi muito bem recebido por uma parte, né? A outra parte por desconhecer, né, o processo e o início, então levou um tempinho. Mas a gente acabou fazendo reuniões, né, chamando o pessoal, sentando, buscando ver de que forma e de que melhor forma nós do Rio Grande do Sul também se colocaria nessas condições, né? Porque o Sul e o Norte nós não somos o eixo principal, né? Sim. E nós temos grandes praticantes do break no estado do Rio Grande do Sul. O break é atual aqui, ele já tem uma história, uma trajetória, né, que está completando aí 40 anos. Então a gente tem um grande número de pessoas, de praticantes, né? Porque ele também vem dentro dos projetos sociais. Sim. O break hoje ele tem aí está atuante em grandes instituições, Porto Alegre principalmente, aqui a gente atuou muito, né, dentro das oficinas socioeducativas, e hoje a gente tem essa ideia de também ser adicionado já às políticas públicas existentes no esporte, mas também criar novas políticas para o breaking, né? Porque é uma modalidade nova, né, mas com grandes praticantes em vários contextos sociais. Pois é, o lance é algo que pode ocorrer, assim como aconteceu com o skate e outras modalidades, uma febre, né? O pessoal, aos poucos, vai assimilando, o pessoal enxerga aquilo como um esporte. Hoje nós temos aí no skate aí, grandes nomes que não eram tão conhecidos de público geral, mas assim, ficava mais restrito aos praticantes, ao pessoal que gostava de skate, mas hoje não, o pessoal já conhece vários nomes nacionais, e o breaking pode se tornar, já está, mas vai se tornar mais ainda quando tiver a ascensão. Isso é um trabalho bacana e que vai sendo desenvolvido também em escolas que já desenvolvem também há um tempão, né? Isso. E o skate, ele já era, né, federado, Isso. O skate já tinha uma organização, já era profissionalizado, mas não tinha a valorização e o respeito, né? Então, tinha essa questão ainda é um debate ainda. E o skate é a mesma coisa. Hoje, há 5 anos atrás, nós tínhamos uma resistência. Isso. Né? Hoje já não. Sim. Hoje o skate já é visto. E realmente, né, um dos campeões mundiais do skate é gaúcho, né? Que é o Lua de Oliveira. E quando ele chega nas Olimpíadas, se destacam outros praticantes, como você falou, né? Exato. Hoje a gente tem a Raíssa. Isso, né? da Todo fadinha. mundo fala da fadinha. Exato. Né? E também o legal, o esporte, as mulheres, né? Exato.
atuação das mulheres. E no breaking, por ser um dos elementos que tem menos representatividade feminina, a gente, nessa construção de federações, de colocar o break nesse recorte do esporte, a gente colocou como meta que também seja praticado e valorizado pelas mulheres. Pois é, também. a partir do momento da formação da federação, como é que vai ser agora esse trabalho também para, claro, existe já uma seleção brasileira de breaking, mas como é que vai ser agora esse trabalho, né? Tu como presidente da federação, como é que vai ser esse trabalho junto a angariar atletas, até, claro, meio de trabalhos sociais, projetos sociais, mas como é que está sendo esse trabalho? Como é que vocês estão projetando isso aí? Para justamente também ter atletas gaúchos formando a seleção, de maneira de modo geral. A ideia de construir essa federação é para fomentar o break do estado do Rio Grande do Sul e dar essa visibilidade, né, que a gente nunca teve. Né? Essas grandes competições que aconteceu no Brasil com o breaking, o Rio Grande do Sul pouco aparece, né? Por N situações, né? Mas principalmente a condição financeira. Né? Porque os praticantes, como eu falei, são periféricos, são de comunidade, e muitos não têm oportunidade de estar nesses grandes eventos. Então, a federação, hoje, ela está construindo, né? Ela abriu agora o processo de filiações. O legal é que os 2 primeiros anos elas são gratuitas, né? Estamos montando, né, o nosso calendário. Legal. Em cima, baseado dentro do calendário cultural que já existe do break no nosso estado, e, paralelamente, fazer as nossas competições, os nossos ranqueamentos, criar os nossos campeonatos aqui no Sul. Né? E fortalecer, claro, já projetar para 2028 que o Rio Grande do Sul esteja, né, nessa seleção brasileira. Né? Isso é possível, porque temos grandes b-boys e grandes big-girls no nosso estado. Pô, bacana. Maravilha. E a gente vai estar aqui difundindo e falando dessa modalidade aí. Ceia Santos, muito obrigado. Presidente da Federação Gaúcha de Breaking, Big Girl, aí, nesse trabalho. Conhecer o projeto do Pavilhão Ecossustentável da Cultura, Hip Hop e dos Esportes Radicais, que fica na Restinga, que é a nossa sede. Show. Onde a gente também vai desenvolver um trabalho social lá na comunidade. Quem tiver a fim de aprender a dançar breaking, nos procure, estamos à disposição. Mas a gente vai falando mais vezes aqui também. Com certeza. Tá bom. Obrigado. Valeu. Agradeço. Noite de clássico gaúcho na Liga Nacional de Futsal. Em Carlos Barbosa, a partir das 7 horas, a CBF e Atlântico se enfrentam pela 19ª rodada da competição. Ontem, em Venâncio Aires, a Assueva atropelou o Brasília. A equipe gaúcha goleou os visitantes por 8-1 e ingressou na zona de classificação dos playoffs. A partida foi praticamente decidida na primeira etapa. Valdim, Gus, Boni, Romarinho e Cauê marcaram para o time da casa. Guilherme descontou para os visitantes. Na etapa complementar, o veterano Valdim voltou a balançar as redes, aumentando ainda mais a vantagem. Ele ainda deu o passe para Bruno Souza marcar o 7º. E ainda teve tempo para o goleiro Nicolas marcar o 8º. Com o resultado positivo, a Assueva pulou para a 15ª posição na tabela com 23 pontos. A equipe volta à quadra na próxima sexta, contra o Taubaté, no interior paulista. 2 partidas movimentaram a Série Ouro de Futsal da Federação Gaúcha. Em São Cepé, o União Independente goleou a AVGF de Caxias do Sul por 10-4. O resultado levou a equipe da região central do estado para a 5ª colocação com 16 pontos. Já a Associação Vila Gauchinha segue sem vencer na Série Ouro, com apenas 1 ponto em 8 rodadas. Os gols foram anotados por Fernando, Jonas, Leonardo, Rafael, Rodrigo e Rogério para o União Independente. César, Felipe e Gabriel marcaram para a AVGF. Depois de alguns tropeços no início do campeonato, a atual campeã estadual de futsal da Série Ouro encontrou um novo ritmo e já divide a liderança da competição em 2023. No sábado, em triunfo, a ABF de São Lourenço do Sul venceu os donos da casa por 8-6 e chegou aos mesmos 19 pontos de BGF e Ser Santiago na ponta de cima da tabela. São 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas. Os gols da ABF foram marcados por Endrigo 2 vezes, Tesmer e Cleiton Lopes. Kevin e Pedro marcaram para a BGF-APF. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.